João capítulo 3, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, cheios de fé, Senhor. Cremos que o Senhor há de liberar a medida de graça que o Senhor preparou para nós nessa noite. Que a Tua palavra alcance não somente a nossa mente, mas o nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala com os meus irmãos, fala com os nossos amigos e amigas que nos visitam nessa noite. Que a Tua palavra alcance o nosso íntimo. Que o Senhor nos alcance de forma singular com essa palavra. Oramos porque cremos que o Senhor nos ouve e que assim fará para a glória do Teu nome. E quem crer diz: amém. Amém. Meus irmãos, João capítulo 3, ele traz o relato de um encontro que Jesus teve com um fariseu chamado Nicodemos. O evangelho de João é marcado por muitos encontros. Nós vamos ter o encontro de Jesus com Natanael no início do capítulo 1. Nós vamos ter o encontro de Jesus com Nicodemos aqui no capítulo 3. No capítulo 4 de João, vamos ter o encontro de Jesus com a mulher samaritana. No capítulo 5, o encontro de Jesus com o coxo, o paralítico do tanque de Betesda. No capítulo 8, vamos ter o encontro de Jesus com a mulher adúltera. Em João capítulo 9, nós vamos ter o encontro de Jesus com o cego de Jericó e por aí vai. Esse é o evangelho de João relatando vários encontros que Jesus teve com pessoas. E cada um desses encontros traz revelações profundas sobre o reino de Deus. E não é diferente aqui nesse capítulo 3, que Jesus está se encontrando com um professor de Bíblia. Talvez a gente poderia dizer hoje que seria um professor de teologia. Um dos principais professores, um dos mais famosos, mais conhecidos professores de teologia, de Bíblia que existia naquele contexto, que era Nicodemos. O texto diz que ele era um dos principais dos fariseus. Os fariseus eram uma seita judaica
era uma denominação dentro do judaísmo que possuía uma interpretação particular das Escrituras, e eles se orgulhavam de possuir a melhor interpretação das Escrituras. Os fariseus possuíam esse orgulho. Ou seja, o Nicodemos está vindo falar com Jesus, e enquanto fariseu, faz parte de uma denominação judaica que se orgulha de possuir a melhor interpretação das Escrituras. E aí ele vem conversar com Jesus à noite, vem ter com Jesus à noite, se encontrar com Jesus naquele lugar, para perguntar a respeito do que ele tinha ouvido falar e certamente até visto falar, ou visto o que Jesus fez e operou. E aí perceba que no versículo de número 2, que a primeira abordagem de Nicodemos para Jesus faz referência aos sinais que Jesus estava operando. Olha o que diz, verso 2: esta noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Perceba que o que é que ele está usando como critério para validar o ministério de Jesus. Você consegue? Olha aí para a sua Bíblia. O que é que ele está usando aí? Ele está usando os sinais. Ele está dizendo, olha, porque o Senhor opera esses sinais, o Senhor é alguém vindo da parte de Deus. Ele está validando, autenticando o ministério de Jesus pelos sinais. E isso é um perigo muito grande. No contexto de Jesus, em João capítulo 12, Jesus vai dar testemunho sobre os gregos e sobre os judeus. Ele vai dizer, olha, os gregos querem sabedoria e os judeus querem sinais, milagres, sobrenatural. Você conhece crente assim, fanático por milagre? Que vai de culto em culto. Qual é o culto de fogo? Qual é o culto de milagre? Qual é o culto sobrenatural? Aí você tem uma veia judaica. Judeus é que preza por sinais, milagres. Já os gregos prezavam pelo quê? Sabedoria, razão, lógica. Esses eram os gregos. Perceba que o que Jesus está dizendo lá está sendo validado aqui. Nicodemos não vem, mestre, sabemos que tu é da parte de Deus, porque o que o Senhor está ensinando possui grande sabedoria. Ele está dizendo isso? Não. Porque o que pesa aqui é os sinais. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque muitos crentes dos nossos dias usam o critério de Nicodemos para validar ministérios. Se está operando milagre, se sobrenatural está acontecendo, se está revelando, se está profetizando, se está falando, se está operando, se o que seja sobrenatural é da parte de Deus. E nem sempre é. Quem disse isso, pastor Denis? O próprio Jesus. Mateus capítulo 7, Jesus diz assim, olha, acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vão vir para vocês vestidos em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores. Vocês tenham cuidado, Jesus está falando para os seus discípulos, cuidado com os falsos pastores, falsos profetas, os falsos mestres. Cuidado com essa turma. E você sabe como é que você vai discernir o falso? Jesus vai dizer, a gente conhece a árvore pelo fruto e não pela obra. A gente conhece a árvore pelo fruto e não pela obra. Mas nós usamos as obras para validar uma árvore. Nós usamos obras, sinais, milagres, prodígios, para dizer, essa árvore é da parte de Deus, essa aqui não é. Essa é verdadeira, essa é falsa. A gente usa as obras. Que é o que Nicodemos está fazendo aqui. E esse não é o critério. Porque a gente vai validar pelo fruto. E fruto não aponta para obras. O fruto vai apontar para virtudes. Gálatas capítulo 5 fala das virtudes que possui o fruto do Espírito na vida do crente. O que é que o Espírito vai produzir na vida do verdadeiro crente? Paz, bondade, mansidão, domínio próprio,
amabilidade. É o que vai ser produzido, virtudes, caráter transformado, lapidado pela palavra, pelo Espírito. Então a gente vai validar o verdadeiro, não é pela obra. Porque nesse capítulo 7 de Mateus, Jesus diz assim: olha, muitos virão naquele dia: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. O que é isso? Profetizar é fruto ou obra? Fruto ou obra, igreja? É obra. Expulsar demônio é fruto ou obra? Aí Jesus está dizendo: muitos vão vir naquele dia com obras sobrenaturais, com milagres. E eu vou dizer: afastai de mim, porque eu não vos conheço. A gente precisa aprender uma coisa, viu, igreja? Não é só Deus que opera milagres. Não é só Deus que opera sinais. Não é só Deus que opera maravilhas. Não é só Deus que move o sobrenatural. Ou vocês não lembram de Moisés? Deus dá ordem para Moisés ir diante do faraó. E para ele ir diante do faraó apresentando alguns sinais. Ele tinha que colocar a mão dentro das vestes. Quando tirasse, a mão estaria leprosa. Ele botava de novo, a mão sairia curada. Foi o primeiro. Um outro Deus, olha, você pega seu cajado. Ele jogou o cajado, jogou a vara dele, o cajado, e se transformou numa serpente. Pois bem, Deus ensaiou com ele, ele foi diante do faraó. E botou a mão, tal. Aí faraó chama os magos. Quem são os magos aqui? Os feiticeiros. Os que serviam a demônios. E o que foi que os magos fizeram? Você conhece a história? Fez o mesmo. Os feiticeiros fez a mesma coisa que Deus operou por meio de Moisés. Os feiticeiros conseguiu manipular os seus espíritos para fazer o mesmo. Não seja como Nicodemos. Não valide o ministério, não valide a fé de ninguém pelas obras. Não olhe para os sinais. Se tem sinais é da parte de Deus, Nicodemos. Se tem milagres, é homem de Deus. Se faz coisas sobrenaturais, é mulher de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Não use os sinais para validar. Não seja como os judeus, não seja como Nicodemos, que está tentando validar o ministério de Jesus a partir dos sinais. Mas o que é que Jesus diz para ele? Jesus vai dizer assim: Nicodemos, meu filho, você está querendo me validar a partir dos milagres, mas não é isso que importa. Você sabe o que é que importa no reino, Nicodemos? Nascer de novo. O que importa aqui, Nicodemos, não é se o coxo está andando, se o cego está enxergando. O que importa de verdade é se a pessoa vai nascer de novo. Porque eu pergunto para você: um cego pode ser curado, voltar a ver. Se esse cego não nascer de novo, ele vai desfrutar da vida eterna? Sim ou não? Não. Não. Alguém pode ser liberto de muitos demônios. Pode sair dessa pessoa muitos demônios, mas se essa pessoa que foi liberta não nascer de novo, ela vai passar a eternidade com Cristo? Não. Tem salvação para essa pessoa? Não. Não tem. Então, se tiver milagre e não tiver novo nascimento, não faz sentido. E é isso que Jesus está dizendo: Nicodemos, você está olhando para os milagres, mas deixa eu fazer você olhar para o que realmente é importante. Você precisa nascer de novo. É necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem como ser autêntico, verdadeiro. Você vai ser uma farsa. Você vai ser uma imitação de filho de Deus, mas não vai ser filho de Deus. Porque filho de Deus é só quem nasce de novo. E esse é o diálogo com Nicodemos aqui. Ele está discorrendo com Nicodemos e confrontando. E aí perceba que ele está confrontando Nicodemos aqui
Não somente nessa questão dos milagres, mas quem é Nicodemos, que eu acabei de falar? Nicodemos é um professor de Bíblia. Nicodemos conhecia tudo de Sagradas Escrituras. Nicodemos é professor, mestre. E aí perceba que é possível conhecer muito sobre Deus, conhecer muito sobre a palavra de Deus e não ser nascido de novo. Porque Nicodemos é esse. Doutor em Sagradas Escrituras, cheio de conhecimento, mas não havia experimentado o milagre do novo nascimento. Um milagre invisível que acontece no nosso interior. Um milagre que os olhos, como dizia minha avó, esses olhos que a terra há de comer, não conseguem ver a sua causa, mas consegue perceber os seus efeitos. Um milagre que acontece invisível no nosso coração, no nosso íntimo. Um milagre que acontece dentro de nós, operado pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá uma nova natureza, que nos confere a possibilidade de ser portador da presença de Deus. O milagre do novo nascimento, também conhecido como regeneração, gerar de novo, regerar, gerar de novo, nascer de novo. E Nicodemos vai dizer assim, mas como isso? Veja, Jesus está falando sobre uma das principais doutrinas da nova aliança. Jesus está apresentando para ele, fazendo aqui uma EBD, uma escola bíblica, com Nicodemos, sobre uma doutrina fundamental, principal da nova aliança, chamada de quê? Regeneração, novo nascimento. E ele diz, Nicodemos tem que nascer de novo. Aí olha o questionamento de Nicodemos. Como pode alguém nascer de novo? Acaso pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Olha a pergunta absurda de um mestre. Um mestre de Sagradas Escrituras. Pode alguém voltar para o ventre? Ele não estava conseguindo entender de que Jesus estava se referindo aqui a um nascimento espiritual. Ele não está se referindo ao nascimento biológico, que a Bíblia vai chamar aqui de carne, aquele que é nascido da carne, ou seja, aquele que nasceu a partir da experiência biológica. O nascimento que você teve do ventre da sua mãe, nascendo no parto, vindo a ter vida ali, não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre um nascimento agora espiritual. Isso é necessário que todos aqueles que nasceram da carne para viver na carne, agora nasça do Espírito para viver para o Espírito. Escute, você que me ouve aqui nessa noite. Todas as pessoas precisam, todos vocês que nasceram da carne, o nascimento biológico, todos vocês precisam experimentar o nascimento do Espírito. Nascer do Espírito. Nascer de novo. O novo nascimento. Todos nós precisamos experimentar. Todos nós. E ele está dizendo, Nicodemos, não é isso. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é... Em outras palavras, ele está dizendo assim, o que é nascido da carne vai ser governado pela carne. Mas só pode deixar de ser governado pela carne quem vai nascer do Espírito. E é isso, quando o novo nascimento faz a gente herdar a natureza pecaminosa de Adão. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. A gente já nasce contaminado. A nossa natureza carnal está contaminada pelo pecado de Adão. Por isso que a Bíblia diz que somos todos pecadores. Não há um justo sequer. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Porque somos concebidos em pecados. Não há ninguém que nasça
de outra forma. Todos vamos nascer em pecado. E porque possuímos, herdamos e já nascemos portando essa natureza pecadora, vamos pecar. Pastor, por que a gente peca? Porque a gente possui dentro de nós uma natureza que tem inclinação para o pecado. É por isso que a gente peca. A nossa carne, o velho homem, está aqui, nasceu de novo, mas ele está aqui, dominado, não está morto. Martinho Lutero disse que eu pensei que o velho homem tinha se afogado nas águas do batismo, mas não. A gente não mata o velho homem, a gente subjuga, a gente mortifica, a gente enfraquece o velho homem, para que a gente possa andar no Espírito. Para os que nasceram de novo, para os que já nasceram do Espírito, tem essa capacidade. Para os que não, você vai ser dominado pela carne, você vai viver pela carne. O que é a carne, pastor? São as nossas próprias vontades, são as nossas paixões infames, as concupiscências. Isso é a nossa carne. Nossa carne é o nosso desejo maligno que há dentro de nós. Tem gente que diz assim, pastor, o diabo quer que eu saia da vontade de Deus para eu viver a vontade do diabo. Não. Você sabe qual é o projeto do inferno? Que você abandone a vontade de Deus para você viver a sua própria vontade. Já é suficiente para você desagradar a Deus, já é suficiente para o inferno celebrar você fazer a sua própria vontade. Já é suficiente. Nós temos a carne, uma natureza pecaminosa, que deseja o que é contrário à vontade de Deus, está dentro de nós. Mas Jesus está apresentando aqui, ele está dizendo, olha, você não precisa viver sua vida toda dominado por essa carne, por essas paixões, dominado pelo seu ventre, dominado pelos seus desejos pecaminosos. Não precisa. Você pode nascer do Espírito. Você pode receber dentro de você uma nova natureza, a natureza de Deus. Pode nascer dentro de você e tornar você uma nova criatura. Como é isso, pastor? Explique o que é que tem que fazer, qual é o livro que a gente tem que ler, qual é a reza que a gente tem que fazer para desfrutar disso. Não, é um milagre. Um milagre que Deus opera por sua graça dentro de nós, nos permitindo nascer de novo. Tem gente que diz assim, todas as pessoas são filhos de Deus. Já ouviu alguém falar assim? Todos nós somos filhos de Deus. Verdade ou mentira isso? Mentira. João 12. João 12 vai dizer o quê? A todos quanto me recebeu, a todos quanto recebeu, todos quanto creram em seu nome, foi dados o direito de se tornarem filhos de Deus. A gente se torna filho de Deus por meio do novo nascimento. É quando a gente nasce de novo. Essa nova natureza nos dá a graça de se tornar filho de Deus. Filho de Deus não é algo que a gente nasce, é algo que a gente se torna por meio do novo nascimento. Tem que nascer de novo. Jesus está falando isso para um judeu. E Jesus está falando isso para um líder judeu. Um líder do povo de Deus. Isso mostra que a gente pode servir a Deus sem nascer de novo. E uma coisa, a gente tem presenciado algo assustador nos nossos dias. Algo que sempre, eu creio que sempre existiu, mas não na proporção que a gente está vivendo hoje. São igrejas cheias de pessoas que não nasceram de novo. Pessoas até que passaram pelas águas do batismo. Pessoas que têm o seu nome no cadastro de membro de uma igreja. Pessoas que fazem parte de uma igreja. Pessoas até que servem como voluntários em ministérios, em áreas da igreja. Pessoas até que fazem a obra de Deus.
mas são pessoas que não nasceram de novo. Pessoas cheias de conhecimento bíblico, como Nicodemos, mas são pessoas que não nasceram de novo. Por isso que eu tenho dito o seguinte: a igreja evangélica hoje é um grande campo missionário. Porque tem muita gente dentro da igreja evangélica que não foi salva, que não nasceu de novo, que precisa ser alcançada pelo evangelho. Um dia desses, um irmão da igreja mandou mensagem para mim, disse assim, perguntando, tirando uma dúvida sincera que ele estava, e ele mandou mensagem perguntando assim: pastor, se o católico não nascer de novo, não se converter, o católico vai para o inferno? Aí eu disse: o evangélico também. Para aí para refletir. Qual foi a pergunta? Pastor, se o católico não se converter, ele vai para o inferno? Eu respondi como? E o evangélico também. Porque se você não nascer de novo, não importa a sua religião. Se você é evangélico, se você não importa a sua religião. Sou da Batista, sou da Assembleia, sou da comunidade, sou do que for. Porque não é sobre, tem gente que acha, não, se eu fizer parte, se eu for membro, frequentar direitinho as reuniões de uma igreja verdadeira, meu passaporte para a eternidade está, meu passaporte para a eternidade com Cristo está confirmado. Não. Não. Felizmente não. Mas pastor, eu aderi à religião verdadeira, que é a batista, é a evangélica. Eu saí da religião falsa e estou na verdadeira hoje. Não é religião. O evangelho não chama você para mudar de religião. Ele chama você para mudar de vida. Para viver uma nova vida. Porque se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, coloque na tela, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas velhas vão ficar para trás, e eis que vai se fazer tudo novo. É sobre isso. Quantas pessoas deixou uma religião tal e veio para a religião evangélica e não nasceu de novo? Quantos pastores estão esgotados, cansados, frustrados, desanimados, porque está discipulando pessoas que não nasceram de novo? Porque isso cansa. Você imagine, Teminho, permita-me aqui, Teminho, imagine você querer ensinar peixe a subir em árvore. Você vai conseguir ser bem sucedido? Teminho, eu estou lhe dando uma tarefa aí. Você vai pegar esse peixe aqui, passe aqui, olha, 1 ano treinando ele para ele aprender a subir nessa árvore. 10 anos que eu lhe dei, você não vai conseguir. Porque não faz parte da natureza do peixe subir em árvore. A gente está tentando formar Cristo na vida de pessoas que não nasceram de novo. Isso cansa, porque é como enxugar gelo. Não vai. Não funciona. Aí o pastor começa a pensar, e eu estou falando que esse pastor não sou eu, porque eu já entendi isso. Mas tenho conhecido tantos pastores, que Deus me dá a graça de sentar, conversar, pastor frustrado, porque ele se acha impotente, ele diz, o problema está em mim, eu que não estou conseguindo pastorear direito esse povo. Não, você está pastoreando um povo que não nasceu de novo. Identifique dentro do seu rebanho quem nasceu de novo e invista a sua vida na vida dessas pessoas. Você está cansado porque você está tentando discipular quem não se converteu. Está tentando formar o caráter de Cristo em quem não nasceu de novo. Isso é impossível, não vai dar certo. E você vai achar que o defeito está em você e não está. Não está. É necessário nascer de novo, Nicodemos. Tem que nascer de novo. Não é sobre frequentar uma igreja, é nascer de novo.
É isso que Jesus está dizendo, Nicodemos, não é sobre se a religião lhe valida, se você, na sua religião, você é um líder, se você é respeitado, validado na sua religião, não importa nada disso se você não nascer de novo. Tem que nascer de novo. Se não nascer da água do Espírito, já foi. Há uma necessidade, irmãos, de muitos evangélicos dos nossos dias nascer de novo. Você precisa ouvir essa mensagem nessa noite e entender que não é sobre ser membro da Igreja Batista Koinonia que vai garantir alguma coisa para você. É sobre você ser filho por meio do novo nascimento. Você se tornar filho de Deus. Você possuir a natureza de Deus dentro de você. É a natureza de Deus que anseia, que deseja as coisas de Deus, que deseja as coisas do alto. Essa natureza, assim como a carne deseja as coisas pecaminosas, deseja as coisas que não agradam a Deus, assim como a carne deseja as coisas terrenas, a natureza de Deus, o Espírito que vai nos ser dado, vai fazer a gente ter anseio pelas coisas do alto, pelas coisas eternas. É isso, irmãos. É uma nova natureza gerada dentro de nós. Por exemplo, é da natureza do porco gostar de lama? Sim ou não? É da natureza do porco gostar de lama? Se você botar um porco num chiqueiro cheio de lama, ele vai amar. Ele vai rolar na lama, ele vai se deitar, ele vai se esparramar na lama, vai se esfregar na lama, porque faz parte da natureza do porco gostar de lama. Mas perceba, faz parte da natureza da ovelha rolar na lama. A ovelha gosta de lama. Ela pode até cair na lama, mas ela não vai se sentir confortável ali, porque da natureza dela, a natureza dela não anseia pela lama. Ela não gosta de lama. Ela não quer aquela lama para a vida dela. Porque a natureza da ovelha é diferente da natureza do porco. É sobre essa natureza que eu estou falando. Se a gente não nascer de novo, não tem como a gente anseiar pelas coisas do alto. Nós vamos anseiar pela lama da terra. É o novo nascimento que traz dentro de nós um anseio, desejos pelas coisas de cima. Aí sabe o que a gente está fazendo para compensar a falta de novo nascimento dos crentes? A gente começa a criar uma ruma de regra na igreja. Regra para se vestir, regra para o cabelo, regra para maquiagem, regra para roupa. Tem regra para tudo. Porque se não houve transformação aqui dentro, a gente tem que impor uma transformação. E aí o que é que muita gente faz para ser aceito na religião? Muda, se adequa às regras, porque se não adequar às regras, não é aceito pela religião. Mas quando a gente nasce de novo, a mudança acontece de dentro para fora. Dentro das igrejas, tem muitas mulheres vestidas de forma decente. A roupa vem aqui, ó. A saia vem aqui, ó. No tornozelo. Aqui vem aqui. Tem muitas mulheres vestidas de forma decente, mas tem muita indecência ainda no coração. Perceba. Mas por que a roupa está decente? Porque senão a religião não aceita. Então ela tem que botar a roupa decente, mesmo ainda o coração sendo indecente, para que a religião aceite. Mas não é essa a obra do Evangelho. O Evangelho não muda fora sem antes mudar dentro. Quando a gente nasce de novo, a indecência morre dentro de nós. Ela é mortificada. Aí aqui fora, nasce uma vontade de se vestir de forma decente.
Porque aqui está decente. E aqui fora vai refletir aqui dentro. Porque há uma nova natureza, novos anseios, novas aspirações, novas prioridades. Fora muda. E essa é a obra do Evangelho. Por isso que aqui na igreja, quando o novo convertido, a nova convertida chega, o novo convertido chega, a gente não chega com uma roupa para cobrir. Não, deixa, irmão. Será que você não tem maturidade para tolerar até que essa pessoa, ela consiga, o Espírito consiga alcançar essa área na vida dela e ela vai mudar? Calma, tenha paciência. Até porque a pessoa não consegue mudar. Você consegue pegar seu guarda-roupa todo indecente, tocar fogo e no outro dia ir com um cartão sem limite lá e comprar tudo de novo? Avivamento, né, irmão? Avivamento aí, olha. Imagine. Agora você pergunta se a pessoa que está criticando a roupa do novo convertido que chegou, se ela está disposta a ofertar umas roupas decentes na vida. Não está. Será que você não tem maturidade suficiente para esperar essa pessoa ser lapidada nessa área? Vai chegar lá, meu irmão. Calma. Vai tocar, vai chegar lá. Mas pastor, não está em obras. Vai chegar lá, vai chegar lá. Deus está fazendo a obra. Não se preocupe. Não se preocupe que vai ter mais pano nessa saia. Não se preocupe, vai chegar lá. A gente é aqui, quando nasce de novo, meu irmão, a gente perde o sabor pelo que é indecente. Aquela lama que a gente rolava, que a gente se esparramava, a gente tem náuseas dela hoje. Por quê, pastor? Porque nasceu de novo. A nova natureza de Deus está aqui dentro, gerando novos desejos, novas aspirações, novos objetivos. Foi gerada dentro de nós. Mas perceba, para a gente encerrar, há 4 evidências nesse texto que Jesus apresenta, 4 evidências do novo nascimento. Primeira evidência, capítulo 2, diz que Nicodemos foi ter com Jesus o quê? À noite. Este, de noite, foi ter com Jesus. E por que Nicodemos foi ter com Jesus de noite? Porque ele não queria ser visto com Jesus. Porque não pegaria bem para Nicodemos ser visto com Jesus. Porque Jesus estava sendo perseguido por muitos fariseus. Muitos fariseus queriam Jesus preso, morto. Nicodemos ser visto com Jesus poderia ser associado a Jesus e ser reprovado pelos fariseus. Então ele vai ter com Jesus o quê? À noite. E aqui mostra para a gente a primeira evidência de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, ele não tem problema de assumir Jesus publicamente. Quem nasceu de novo vai assumir Jesus independente das consequências e das circunstâncias. Quem nasceu de novo, ele vai assumir Jesus ainda que aquilo lhe custe a sua reputação, ainda que custe sua vida. Ele vai assumir, ele vai confessar Jesus publicamente. Mateus 10, 31 e 32 diz assim: se alguém me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas se alguém me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Escute, quando a gente nasce de novo, dentro de nós vem esse compromisso de confessar Jesus publicamente. A gente vê algumas pessoas na igreja, você chega assim, olha, você é daquela igreja ali, né? Você é crente. Aí a pessoa, não sou crente, não, eu estou frequentando lá, tem um pessoal bacana lá, tem gente boa, pastor legal, tem a turma legal, estou frequentando lá para ver, para conhecer. E às vezes é crente mesmo da igreja. Tem vergonha de assumir a sua fé, tem vergonha de assumir Cristo publicamente. Eu quero dizer a você que você não nasceu de novo. Se você se envergonha e nega a Cristo, se você diante de circunstâncias, você nega a sua fé em Jesus Cristo, eu quero dizer a você, você não nasceu de novo.
Porque a primeira evidência de quem nasceu de novo vai assumir Jesus publicamente. Podem tirar chacota, podem me zoar, podem me demitir, podem me espancar, podem me prender, podem me escorraçar, podem fazer o que for comigo. Eu assumo Jesus publicamente. Eu não preciso ser um agente secreto de Jesus Cristo. Eu assumo Jesus publicamente. Sou crente. Você é crente? Sou crente em Jesus Cristo. Discípulo de Jesus. Convicto. Lavado e remido no sangue dele. O que mais você quer saber? É isso. Você não tem problema. Quem nasceu de novo não tem problema de confessar, de assumir publicamente sua fé. Segunda evidência, está no capítulo 3. Olha a segunda evidência. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que ele está dizendo aqui? Se alguém não nasceu, esse alguém não pode. Logo, quem nasceu pode ver. Ou seja, segunda evidência, há uma cura de uma cegueira espiritual. 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Existe uma condição espiritual que as pessoas possuem naturalmente. A gente já nasce com essa condição espiritual, que é a condição de uma cegueira espiritual, também chamada de cegueira de entendimento. É uma cegueira que a gente não consegue perceber, discernir o que é espiritual. A gente não consegue perceber a vontade de Deus. Quando você nasceu de novo, quem nasceu de novo de verdade aqui, vai se identificar com o que eu vou falar. Quando você nasceu de novo, é possível que muitos de vocês tenham agido dessa forma assim. Você teve essa experiência, tipo assim, olha, meu Deus, como é que eu não percebi que eu estava fazendo isso? Como é que eu não percebia que eu me vestia assim? Como é que eu não percebia que essas coisas eram abominação para o Senhor? Meu Deus, como eu estava cego, como é que eu não conseguia ver isso? Já teve essa experiência assim? Meu Deus, como é que eu ia subir aquela escadaria de joelho por causa de uma imagem? Meu Deus, como é que eu não conseguia perceber que isso era idolatria e que Deus abomina essas coisas? Meu Deus, eu ia para uma mesa branca para estar recebendo passe, para estar baixando espíritos lá, demoníacos se passando por gente morta. Meu Deus, que loucura, isso é necromancia, a Bíblia abomina isso. Como é que eu não conseguia entender isso? Como é que eu fazia isso com o meu corpo? Por que você está tendo essa reação? Porque você era cego e agora você vê. Segunda evidência de quem nasceu de novo. Os olhos do entendimento foi aberto. Agora você tem discernimento espiritual. Agora você consegue perceber a vontade de Deus. Agora você peca. Quando você peca, dá um ruim dentro de você. Antes você pecava, pecar para você é como escovar o dente. Escovar o dente. Hoje você peca, dá uma tristeza. A Bíblia, Paulo vai dizer que é uma tristeza segundo Deus. Dá uma coisa ruim. Você diz, meu Deus. Sabe por quê? Porque o pecado não consegue conviver em paz com a nova natureza sua. Não consegue ter paz entre o pecado e a natureza do Espírito que é gerada pelo novo nascimento. Quem nasceu de novo não consegue conviver em paz com o pecado. Você vai até pecar, mas você não consegue conviver em paz com o pecado. Quem nasceu de novo vive em guerra contra o pecado. Guerra constante e declarada contra o pecado. Isso é característica do novo nascimento. Você consegue conviver em paz com o pecado? Você tem pecados de estimação que você consegue conviver em paz, sem guerra contra eles. Você não nasceu de novo. Você tem desvios de caráter que é tranquilo para você? Não, quem quiser que me entenda, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser me aceitar assim, aceita assim.
Não. Precisa nascer de novo. Para que o caráter de Cristo seja gerado em você. O caráter de Cristo vai gerar em você santidade, mansidão, domínio próprio. Você vai conseguir dominar-se. Você vai conseguir a capacidade de subjugar a sua vontade, seus desejos. Quem nasceu de novo, é evidência, segunda evidência, consegue ver. Os olhos do entendimento é aberto. Terceira característica, terceira evidência, perdão. Versículo 5. Ele diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Olha, no versículo 3, não pode ver. E agora aqui não pode entrar. Olha a terceira evidência. Quem não nascer de novo não pode entrar. Logo, quem nasceu de novo já entrou no reino de Deus. A palavra reino aí é basileia, governo. Talvez seja a melhor tradução. Quem não nascer de novo não pode entrar no governo de Deus. Perceba, você está no Brasil, como cidadão brasileiro, você está debaixo do governo brasileiro, das leis brasileiras, da autoridade brasileira. Sim ou não? Amém? Você está comigo? Então, você no Brasil, você está debaixo do governo brasileiro, das leis, da Constituição, de tudo. Da autoridade do governo brasileiro. Mas se você sair daqui e migrar para os Estados Unidos, você vai estar agora debaixo da autoridade do governo americano. Você saiu de um governo e entrou debaixo de um novo governo. Agora, as leis americanas, se você aprontar lá nos Estados Unidos, vai dizer, mas no meu país isso não é crime. Não, mas aqui é. Você agora está debaixo de um novo governo, de um novo reino. Entrar no reino de Deus é sair do governo do pecado, antes dominado pelo pecado. João capítulo 8 vai dizer, olha, vocês eram escravos do pecado. Se éramos escravos do pecado, é porque o pecado pode ser um senhor. Pode nos governar, nos dominar. Então vocês deixaram de ser dominados pelo pecado, saíram debaixo do governo do pecado, e ao nascer de novo, vocês entraram debaixo do governo de quem? De Deus, do reino de Deus, do governo de Deus. Ou seja, fala uma sujeição ao governo de Deus. Quem nasceu de novo tem uma vida sujeita ao governo de Deus. Agora já não mais segue as suas próprias vontades. Agora é governado por Deus. Isso fala do senhorio de Cristo. Cristo governando nossas vidas. Cristo reinando em nós. Evidências de quem nasceu de novo e quem entrou dentro do reino de Deus. Vai ter uma vida de renúncias. Você vai ver obediência, essa pessoa vai colecionar obediências a Deus, vai colecionar renúncias. Gente que abriu mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Você quer saber se você nasceu de novo? Como é que está a sua coleção de renúncia, de obediência, de sujeição? O que é que você pode apontar várias coisas que você abriu mão por obediência a Cristo? Você abriu mão para servir a vontade de Cristo? Você coleciona coisas assim? Que você diz assim, pastor, olha, eu perdi aqui, eu abri mão aqui, eu renunciei aqui. Eu perdi aqui por causa de Cristo, para agradar a Cristo, para fazer a vontade de Cristo. Eu perdi, eu renunciei. Essas coisas na sua vida? Não, pastor. Eu tive que me renunciar, abrir mão de umas coisas para ser aceito na igreja. Senão o povo lá não me aceitava, mandava eu embora. Ia me excluir do hall de membro. Aí eu mudei umas coisas assim, mas eu mudo assim só para o povo ver que eu me adequei.
Eu estou perguntando se por amor a Cristo, por amor a Cristo, você coleciona renúncias. Para que o reino seja expandido, você tem aberto mão. Você tem carregado a sua cruz, você tem negado a si mesmo. Porque se você nasceu de novo, vai ser evidente na sua vida. Você entrou no reino de Deus. No reino de Deus, nós vamos ser governados por quem? No reino de Deus. Vamos ser governados por quem? Pelos nossos sonhos e projetos pessoais? Hein? Não. Eu vou ser governado por quem? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. É isso, irmão. Quem nasceu de novo, diminui para que Cristo cresça. Jesus vai dizer assim, olha, texto Jesus, Lucas 9, 24, coloque na tela, Lucas 9, 24. Olha o que diz, olha, pois quem, palavras de Jesus para os seus discípulos, viu? Tem discípulo de Jesus aqui? Deixa eu ver, olha, pois quem quiser salvar a sua vida, vai o quê? A perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, essa é a vida do reino de Deus. Você está perdendo a sua vida. A gente canta aqui, né? Estou gastando a minha... Não é assim a música? Estou gastando a minha vida, mas não consegue dar uma oferta. Não consegue contribuir com o reino de Deus. Estou perdendo a minha vida. Tome vergonha na sua cara. Está gastando o quê, meu irmão? Você não está conseguindo gastar o dinheiro pelo reino, vai gastar a sua vida. Tem gente assim, o dízimo não é da nova aliança. Meu irmão, na nova aliança, em Cristo, não é dizimista, é tudimista. É tudo. O que é que o texto está dizendo aqui? Quem não perder a sua vida por minha causa, Cristo não vai receber só os meus 10%, vai receber minha vida toda. Minha vida toda. Minha casa, meus bens, meu dinheiro, tudo que eu tenho é teu, Senhor. O senhorio de Cristo é evidente na vida de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo vai ter renúncias. Vai dizer, pastor, eu estou sofrendo por obedecer a Cristo. Pastor, eu estou perdendo por obedecer a Cristo. Pastor, eu estou sendo prejudicado por obedecer a Cristo. Por quê? Porque você está debaixo do governo de Cristo. Só quem nasceu de novo consegue entrar debaixo desse governo. E por fim, última evidência. Versículo de número 8. Jesus usa uma figura, a figura do vento, para falar da natureza do Espírito. Ele diz, olha, o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele vem, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele está dizendo, olha, assim como o vento, olhe para o vento. O vento revela um traço da natureza do Espírito. Você não consegue prever de onde ele está vindo, nem para onde ele vai. Você não consegue se ele vai soprar forte, vai soprar devagar. Você consegue prever? Você consegue dizer assim, olha o vento vindo ali. Você não consegue? É imprevisível. Não tem como você prever. O vento vai soprar onde quer, como quer, na hora que ele quer. E aí ele vai dizer assim, assim é todo aquele nascido do Espírito. Ou seja, quem é nascido do Espírito vai ser guiado pelo Espírito. E os que é guiado pelo Espírito tem uma característica, imprevisibilidade.
Não tem como prever. Agora, a gente quer previsibilidade. A gente quer servir a um Deus. Veja, olha como a gente quer servir. A gente quer servir a Deus como os feiticeiros servem aos espíritos que eles são devotos. Porque você sabe aonde é que você manipula o espírito? Aonde é que você manipula o espírito? Para que o espírito faça o que você quer. Manipular espírito para que o espírito faça o que a gente quer, isso se chama feitiçaria. Certo? Você bota uma vela, uma farofa, desenha no chão alguma coisa, faz uma dança, uma reza, uma música e o espírito desce. Você consegue prever. Você sai de casa certo que vai baixar lá o espírito. Você sai de casa certo que você vai fazer lá a oferenda, vai fazer o que o espírito quer e o espírito vai fazer. Isso se chama manipulação de espírito, também conhecido como feitiçaria. O que Jesus está dizendo aqui, Nicodemos, com Deus não é assim. Com o espírito da parte de Deus, a gente não consegue prever quando ele vem, nem quando ele vai. Olha, não tem oferta. Não, eu vou dar uma oferta ali que é para o Espírito vir em meu favor. Não tem como prever isso. Não, eu vou hoje para o culto. Não tem como prever. Não, olha, hoje o culto vai ser avivamento. Vamos acabar todo mundo no chão aí cheio do Espírito. Tem como prever? Não. Da parte de Deus, não. Quando não é da parte de Deus, é assim. Mas eu pergunto a você, não é assim que muito crente está servindo a Deus? Tem macumba gospel, não tem macumba gospel? Hein? Tem? Olha, você passe isso na janela, faça assim, mele isso, faça assim, e Deus vai fazer. Isso é feitiçaria. Mas Deus não opera assim. A gente não tem como prever quando Deus vai fazer. A gente não tem como prever. A gente não tem como prever avivamento, sinais, maravilha, mover do Espírito. Foi que Jesus disse para os discípulos em Atos: fiquem em Jerusalém, não saiam. Os discípulos obedeceram, ficou em Jerusalém. No 10º dia de oração, está escrito lá em Atos 2, de repente. Sabe o que significa de repente? Quando eles menos esperavam. Quando achava que não seria naquele dia. Sem conseguir prever. De repente, na hora que não esperava, do jeito que não esperava, um vento impetuoso encheu a casa. Assim é o Espírito da parte de Deus. Não tem como a gente prever. Não tem nada que a gente possa fazer para manipular o Espírito. Ele é soberano, ele sopra quando quer. Ele sopra forte, ele não sopra. Ele sopra aqui, ele sopra lá, ele sopra como quer. E nós que nascemos de novo, servimos a esse Espírito. Somos guiados por esse Espírito. Nós temos que entender isso. Nós não vamos manipular espíritos. Nós não podemos manipular Deus. Nós não podemos manipular o Espírito Santo. Sabe o que a gente pode fazer? Se render a Ele. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Minha casa, minha vida, tudo que eu tenho, Senhor. Eis-me aqui. Faz o teu querer. Sopra quando quiser, onde quiser, do jeito que o Senhor quiser. Faz do teu jeito. Quem nasceu de novo vai servir a Deus com esse coração. Ele vai saber. Pô, é na cara do pó, pastor. Não tem ritual, não tem nada. Você tem que fazer é dizer assim: eis-me aqui. Faz do teu jeito. Faz da tua vontade, porque assim é tudo nascido do Espírito. É assim. Amém? É necessário nascer de novo, Nicodemos. Você que está me ouvindo aqui, você pelo YouTube, é necessário nascer de novo. Pastor, como é que faz para nascer de novo, pastor? Os últimos versículos, vamos lá, olha. Versículo 14.
Jesus termina o diálogo com Nicodemos. Não termina, que ainda não é bem o fim do diálogo, mas Jesus caminha para o diálogo no versículo 14, dizendo assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Pastor, o que eu tenho que fazer? Crer em Jesus. O que significa crer em Jesus? Significa você entregar a sua vida para Ele, dizer assim: olha, não quero viver. Antigamente tinha uma música muito linda que dizia assim: não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmã. Não quero servir, não quero viver para mim mesmo, eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero viver para a Tua glória. Eu quero viver para Te agradar. Isso é fé. Isso é fé, é uma entrega. Quem confia se entrega. Isso é fé. Fé é uma entrega. Fé é você dizer assim: não quero mais viver para o mundo, não quero mais viver para o pecado, eu quero viver para Ti. Veja, se você olhar para Cristo, assim como o povo lá no deserto olhou para a serpente e foi salvo, Ele está dizendo: se você olhar para Cristo, você vai ser salvo nessa noite. Você pode nascer de novo. Uma rendição completa a Cristo, uma entrega completa aqui, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Sentado como você está, feche seus olhos.